Olá, eu sou Alexandre Maron. Oi, eu sou a Carol Barreiros, do canal It Falida, e esse é o 5º episódio do podcast The Undoing. A gente comenta a minissérie em 6 episódios da HBO, e hoje a gente tá falando do 5º episódio. Ai, meu Deus, só falta um! É, isso mesmo. E a gente comenta o episódio da semana, mas pode ficar tranquilo que a gente não vai estragar o final, que rola semana que vem! Semana que vem, não acredito. Socorro. A gente ainda não viu, gente. A gente ainda não viu. Então, a gente não sabe, junto com você. Fica tranquilo. Mas a gente vai especular um pouco, né? E vamos acertar e vamos errar, né? Isso, tem que especular, né? Porque, assim, esse episódio deixou a gente desconfiando, assim, até do figurante. Não tem como, qualquer pessoa pode ter matado. Eu tô muito louca. E primeiro, né, a gente tem o homem mais suspeito de todos os tempos das séries. O homem que vai te cativar com aquele charme dele, mas no final ele pode ser um grande assassino. O Jonathan. O que você achou do Jonathan nesse episódio? Eu achei que ele é um mega... Sinceramente, é um cara de pau. Safado. Isso ele é. Eu não sei se ele é assassino, mas ele é um cara de pau safado. Sim. Que ele acha que tem o direito de perguntar pra Grace o que ela tava fazendo na rua do estúdio da Helena naquela noite. Ele ainda tinha até a cara de pau de perguntar assim: você tava me seguindo? Mas que topete, gente. Cara, e essa coisa, eu vou ficar meio séria agora, mas essa fala toda me lembrou muito um relacionamento abusivo, que a pessoa faz a mulher imaginar que ela tá louca. Isso. É tipo um gaslighting. Dá pra gente ver vários pinceladas, assim, de tipos de manipulação diferente ao longo dos episódios que ele faz, sabe? E esse ficou meio claro, assim, que foi tipo... Ele falou com uma intenção, assim, com tanta... Sabe? Que parece que ele faz quase que a Grace duvida dela mesma, assim. Tipo, por que eu tava seguindo ele? Sabe? Ela fica meio nervosa, assim, sabe? Então, eu achei ele muito louco, assim. Mas eu gosto de ver o Hugh Grant se tornando cada vez mais filho da puta na série, sabe? Pois é. No primeiro episódio, a gente desconfiava que ele tinha alguma coisinha ali. Mas agora vai passando. Daqui a pouco a gente vai chegar lá também, né? E vai só piorando a situação. Eu acho que a cada episódio ele tá botando mais as manguinhas de fora, entendeu? Safado, sim. Espertalhão. Agora, eu, assim, no fim das contas, assim, pra mim é um pouco... Eu acho que é um defeito meu. De cobrir cultura pop muito tempo, e é livro, e é série, é filme de mistério e com assassinatos e tal, que assim, você começa a pensar também pra onde o diretor, pra onde o roteirista estão te levando, sabe? Sim. Porque acho que assim, eu até achava no início da série, e eu acho que foram surpresas, boas surpresas que eu tive com essa minissérie. Por quê? Porque no início eu achei que ia ser uma minissérie muito mais linear, né? E que a gente ia pegar o drama. E eu acho que o legal que eu fui sentindo ao longo dos episódios é que ela tem um drama muito bem construído, porque muito bem dirigida, os atores estão em ótima forma, aquela coisa toda, mas ela não tem vergonha de ser aquela coisa de tipo reviravolta e te leva numa direção e te puxa pra outra e tal. Sim. E eu amo isso, né? E aí eu fico pensando assim, cara, esses caras estão me jogando, né? Eles estão jogando com a gente, né? Porque eles estão fazendo a gente achar que ele tá manipulando e não tá... Porque, né? Ou então dizer assim, essa manipulação é o quê? É ele tentando sobreviver? É ele tentando salvar o casamento? É ele tentando... O que ele tá tentando fazer com isso, né? E ao mesmo tempo, assim, são os autores também jogando a gente nessa teia de confusão, né? Será que vamos descobrir no final que a Grace esqueceu de tudo? Será que... né? A gente fica com essas coisas na cabeça. E no caso aqui, nesse episódio, muito mais por causa do final, que a gente vai falar daqui a pouco. Sim. É uma coisa que eu sinto que a cada cena que passa, a gente tem uma nova surpresa. A gente não pode se pegar com nada, sabe? Ah, não, cara. Eles construíram um universo tão bem delineado e as próprias surpresas que eu acho que só quem não pode ter matado a Helena até agora é a Hayley, que não... que chegou depois. Mas olha, eu tenho que falar da Hayley esse episódio. Gente, o que é Mark Zuckerberg perto da Hayley, que viu o perfil na internet de todos os jurados, descobriu se a pessoa estava sendo traída, se pelas compras dela na internet. Meu Deus do céu, ela tem que ser contratada pelo Facebook, essa mulher. Não, ela tem que ser contratada pelo FBI, minha filha. Pela CIA.
Gente, Entendeu? como é que ela conseguiu? Eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho que parar de comprar online. Tem que criar uma persona falsa. Deus me livre que essa mulher é contra mim. Ela é a maior garota propaganda, sem querer, em reversa, né? Mas sem querer, da lei de proteção de dados, gente. É isso aí. Porque você fala assim, nossa, isso, mãe. gente. E realmente, assim, até certo ponto, assim, tem todo um ramo do direito que hoje em dia tá muito conectado com essa ideia de usar tecnologia para assessorar os advogados, né? Então, por exemplo, eles usam todo o histórico de decisões de um tribunal, de um juiz, para tentar uma leitura estatística da chance de um caso perder ou ganhar em certo lugar. Tem várias empresas vendendo esses softwares para ajudar eles, né? Que rastreiam... Gente, não cometam crimes, é isso que eu digo. Fudeu. E gostei muito disso, né? E aí nessa fase inicial também... O Franklin e o Henry não fazem muita coisa, né? Tem pouca importância, estão ali nos bastidores e tal. Tem até pouca coisa pra fazer, né? Só fica ali o Franklin fazendo cara de contrariado, o Henry fazendo cara de triste. E o Henry viciadíssimo em ver as notícias, ler os comentários dos haters. Ele entrou na internet, ele descobriu a internet. Descobriu a internet, pois é. E aí vamos para a Grace, né, gente? Que nesse início... Cara, a Nicole Kidman é uma atriz muito foda, né? Eu me peguei muitas vezes vendo esse episódio e só observando o olhar dela, o que ela tava querendo dizer, e parece que ela me dizia 10 mil coisas, assim, desde o início. Acho que desde o início da série ela faz isso, mas nesse episódio eu acho que ficou mais claro ainda, porque a gente vai ver muita contradição daqui pra frente. Isso. Então, nesse início ela tá muito desconfortável. E a gente vê que ela tem alguma coisa a mais pelo Jonathan. Naquele outro episódio, ela falava... não, eu nunca vou te perdoar. Você acha que a gente vai voltar ao normal? Jamais. E a gente não acredita muito. E aqui foi... Eu já sabia que eu não podia acreditar, né? Mas nesse episódio, meu Deus do céu, não tem nem o que falar. Eu cheguei a falar isso no episódio anterior, que assim, no momento que ela fala minha mente é mais poderosa que meu coração, eu já sabia que ela ia ceder. É aquela declaração feita. Não, Grace. É tipo quando o personagem fala assim, está tudo sob controle, eu sou especialista nesse assunto, vai dar tudo errado porque ele não é especialista porcaria nenhuma. E no caso dela é isso, ela falou, eu sou muito forte, eu vou resistir ao charme dele. Não vai não, tá óbvio que ela não vai, né? Não rolou. Eu gosto muito de uma coisa nessa cena que a Hale tá fazendo junto com ela e com o Jonathan, que é quando ela fala assim, vai lá, dá a mão ali. É quase um exercício de teatro, né? Aquele exercício de teatro clássico dos atores se tocarem, né? Pra que eles percam aquela aversão ao toque de uma pessoa e isso fique uma coisa natural entre elas. Assim, cara, provavelmente eles não dão as mãos há semanas, né? Porque ela deve estar com muito ódio dele. Então, vai, dá a mão aí. Vão se acostumando aí que vocês vão ter que andar de mão dada, vocês vão ter que vender pro mundo que vocês estão tão bem ótimos. E tal. E eu gosto da cena que ela tá ali, né? Quer dizer, ela tá precisando, ela precisa mostrar pro mundo uma fachada, né? E eu acho muito legal porque ela tá na janela, aí a câmera se afasta, aí é minha viagem, tá? Quando a câmera se afasta, é como se você estivesse do lado de fora da janela, você estivesse vendo uma pintura, né? Com a Nicole Kidman lindíssima e tal, não sei o quê. Só que a câmera tá do lado de dentro, como se a câmera estivesse do outro lado da pintura e a gente estivesse vendo os bastidores. Ela tá vendendo uma fachada para Nova York, ela tá vendendo uma imagem para Nova York naquela moldura da janela, só que do lado de cá a gente tá vendo que não é aquilo que ela está vendendo, sabe? Tipo, nossa, perfeito, concordo totalmente. Achei essa cena muito legal. Não foi a única cena que eu senti eles muito assim expostos para a sociedade, mas daqui a pouco a gente chega lá também. Isso. Vamos lá, julgamento dia 1, né? Ai, meu Deus, começou a guerra. Pois é, e eu achei assim, essas cenas iniciais muito Game of Thrones, sabe? As tropas chegando, aí chega lá a promotora com os assistentes dela, todo mundo com aquelas malinhas de rodinha, né? Tipo, o que você achou do argumento inicial da promotora, hein? Assim, eu não entendo nada de direito, gente. Eu nunca fui acusada de matar ninguém. Eu nunca fui para um tribunal. Mas eu, assim, também não tenho filhos. Então, pode ser difícil falar isso, mas... Por que diabos o Fernando levou a criança pra esse tribunal? Porque a primeira coisa, eles pisaram lá, a promotora, deixa eu mostrar as fotos do crime. Tipo, não!
Não leva a criança pra ver isso, pelo amor de Deus. Eu fiquei assim, uns 5 minutos sem conseguir me concentrar, porque eu tava, tira essa criança daí, pelo amor de Deus. Foi foda, assim, o argumento... Mas assim, sinceramente, eu não... Mais uma vez, né, não sou advogada, eu sou, sei lá, sou formada pela televisão, né, pelas séries de coisa de advogado que eu já vi. Mas eu achei a tese da promotoria um pouco fraca. Eu acho que eles contaram muito com a emoção. Com, tipo, você vê ela... Como ela ficou depois do assassinato. Você pensa, olha, tinha o DNA desse cara, então é esse cara. Tipo assim, não tinha muito argumento. Isso. Claro que é uma coisa que, se tivesse... Sei lá, a gente poderia se convencer só com isso. Só que, do outro lado, a gente tem a Hayley Fitzgerald, né? Então, infelizmente, foi uma tese meio fraca, né? Eu achei também. Porque no fim das contas é o seguinte, né? Bom, primeiro concordo plenamente com o que você falou sobre as crianças. Eu até consigo imaginar, né? A promotora falando assim, leve para que as pessoas vejam a sua situação agora, com um filho pequeno, neném, aquela coisa toda, não sei o quê. Mas é um absurdo, né? Até porque, principalmente pro Miguel, né? Que a gente não viu até agora, né? A gente não tinha visto a cena. É uma fração de segundo que a cena aparece na tela. Eu tomei um susto, virei a cara imediatamente e eu acho, e assim, é proposital, grande cartada da diretora e tal de fazer isso, porque a gente não tinha visto isso ainda, né? A cena é aterradora, a foto, eu tô com ela na cabeça, né? Tipo, pensando, cara, que coisa horrível. E nós, situação. Como um público que também é júri, a gente vê aquilo pela primeira vez e se assusta tanto quanto eles naquela hora. A gente, meu Deus, era muito mais pesado do que eu imaginava. Eu realmente tenho motivos para odiar a pessoa que fez isso. Será que foi o Jonathan? Sabe? Então, mas esse é o ponto. Isso que eu achei muito, muito frágil, né? Quer dizer, porque assim, o ponto ali sim, uma pessoa foi assassinada, a gente tem aqui um suspeito. O caso, ele é um caso... O tema é circunstancial, né? Por quê? Porque ele esteve com ela apareceu morta, mas, como nós estamos vendo ao longo dos 5 episódios até aqui, tem outras pessoas com motivo e oportunidade, né? Quer dizer... Sim. Enfim. E aí eu gosto da maneira como a Hayley ataca o caso, né? É isso aí, é uma jovem linda, cheia de vida e tal. É uma tragédia terrível, mas... não foi ele. E aí? E aí ela vai oferecer uma outra possibilidade. Eu acho que é muito interessante a maneira como ela joga sem ser uma coisa ostensiva demais. Assim, ela joga pro Fernando, mas ela fala assim, mas pode ter sido ele. Aí ela usa a Grace naquela cena. Achei muito, muito interessante É muito inteligente ela ter usado a Grace. Mas uma coisa que me fica na cabeça é que ela não usou a Grace sem pedir permissão da Grace. Ela falou, explicou a tese dela, falou, olha, a gente tem essa imagem sua, então a gente poderia jogar e tal. E a Grace, tipo, topar, entrar no meio desse circo todo, eu sei que o objetivo era convencer de que poderia ser qualquer um, mas assim, querendo ou não, ela tá colocando dela na reta. Eu acho que ela fazer isso foi a primeira coisa muito trouxa que ela fez nesse episódio. E aí eu acho que, pra premiar ela, né, no final, o Henry, que aparece no episódio, finalmente, o Henry também, de novo, o Henry tá com 35 anos, acho que esse julgamento demorou pra caramba. O Henry que não para de crescer, né, esticar e tal. Não para de crescer, mas depois ele volta a ficar pequenininha, muito louco. Pois é. E aí ele conta, aquela cena é perturbadora, ele conta que viu o pai com a Helena, e eu acho muito... Eu falei um pouco desses flashbacks na semana passada, que pela primeira vez eu começo a pensar, às vezes, que nem tudo é flashback, né? Que às vezes, talvez sejam se a Grace for... Se a gente descobre no final que a Grace é uma assassina e não sei o que lá, que podia até ser um flashback mesmo, mas tem uma coisa muito sutil nessas cenas, que é assim, é a Grace que tá fantasiando em cima do que as pessoas dizem. Então, nas fantasias dela, as pessoas estão sorrindo, elas estão maquiavélicas, né? Elas estão assim, tipo, tem um sorriso de escárnio no rosto, né? Tipo, quando ela imagina o filho vendo... né, o Henry vendo o Jonathan tá com um sorriso sacana, assim, olhando pro filho, né, ela fica imaginando as pessoas de um jeito, assim, bem... E aí que você vê como é
uma coisa de uma fantasia mesmo, assim, dela. Nossa, eu não tinha parado pra pensar nisso, porque eu tô com raiva dele, então eu imaginei que ele tava com um sorriso sacana mesmo. É, isso aí, mas pode ser que não seja mesmo, tá certo. E essa cena é bem foda, assim. Eu fiquei bastante raiva do Jonathan nesse momento, de um jeito ou de outro, né? E agora a gente vai pro dia 2, né? Dia 2 de julgamento, vamos voltar lá pra guerra. Isso. E aí a gente tem o depoimento do nosso detetive Mendonça pela primeira vez na série, não aparecendo com mais notícias. Agora está apenas dando um depoimento. Pois é. E cara, a Hayley acabou com ele. Infelizmente, ela tá certíssima. Eles tinham todos os motivos pra investigar outras pessoas e não fizeram isso. Pois é. Ele tinha, né? Quer dizer, mas ela faz uma coisa muito, muito interessante também nesse momento, porque, no fim das contas, né, os detetives, eles acabam estabelecendo uma tese em algum momento, ou mais cedo ou mais tarde, para levar o caso a julgamento. Eles têm que, em algum momento, montar essa tese, né? Acho que o ponto ali é que ela tenta contar a história de que, olha, eles não podiam deixar um caso desse sem um culpado, que eles condenassem, e aí eles fizeram uma escolha, e azar do Jonathan, que era o mais fácil de pegar aqui. Sim. E tal. E eu gosto também, porque a gente falou um pouco antes, a gente se adiantou, mas assim, aqui ela vai mostrar a história da Grace e tal, e tem uma coisa engraçada nessa cena, que assim, toda vez que alguém faz isso, aí sou eu que fico tendo flashback do beijo das duas, falo assim, mas tinha uma câmera naquele elevador. De repente, acho que esse negócio não vai dar em nada, eu tô aqui preocupado, paranoico. Cara, olha como esse negócio pode ser importante. Aconteceu no primeiro episódio, ninguém falou nada. O próximo é o último. Essa cena tem que servir pra alguma coisa, né? Gente, nem que seja pro público, sabe? Então, prepare-se. Se ela não tiver nada a ver, eu vou ligar pra Susan Byers, vou brigar com ela, porque é um absurdo ter colocado essa cena e não ter rolado nada depois disso. Mas eu acho que vai vir, viu? Próximo episódio. Pois é. Aí, logo depois disso, na minha opinião, vem a grande cena do episódio, por causa de toda a estrutura de mise-en-scène e tal. Todo mundo que namorado, mãe, pai, filho, tia, já passou por estar tendo uma briga num restaurante, sabe o que é isso, né? Tipo, os garçons indo e vindo. Claro que no caso deles, a situação é um pouquinho mais tensa, né? Do que tudo, né? Talvez seja um restaurante que cada prato vale mais que o nosso salário, né? Ok. Não, e também, mas assim, tipo... E é muito engraçado isso, porque realmente, assim, quando você tá discutindo alguma coisa que você não quer que as pessoas fiquem ouvindo, né? Sei lá, uma coisa da família, qualquer coisa que seja. Não precisa ser um casal brigando, pode ser uma briga de família mesmo e tal. E aí eles estão indo e vindo o tempo todo, né? Eu acho muito legal toda essa construção. Eles estão numa sala isolada, né? Para não ter que ficar interagindo com outras pessoas, num canto ali e tal, especial do restaurante, e aí tem aquela coisa assim, tipo, o cara vai botar... Eu sou o chato, né? Que o pobre do garçom vem colocar o refrigerante... Bom, antigamente, quando eu ia a restaurante... o garçom vinha em bar, qualquer lugar, o garçom vem com aquela latinha de refrigerante, uma garrafinha de refrigerante e vai colocar no meu copo. Eu, não, deixa que eu coloco. Por quê? Porque o cara sempre coloca o refrigerante de qualquer maneira, aí sai o gás todo, aí estraga meu refrigerante. Aí eu falo, não, deixa que eu coloco. E eu sou fresco, eu vou colocando refrigerante como se fosse... Sabe quando o pessoal serve chopp, né? Que eles viram lá o copinho pro chopp não fazer espumante da hora, não sei o quê. Eu sou assim, boto devagarzinho. Achei chique, conceito. É isso aí, sommelier de refrigerante. Aí o garotinho tá lá, ele, não, deixa que ele coloca. Aí beleza, aí eles começam a discutir, aí chega o cara com um biscoitinho lá, com couvert. Aí eles vão discutindo, chega o cara com o prato. Então eles não conseguem, eles ficam o tempo todo cercados por aquilo. Mas mais do que tudo, né, é uma grande cena do Henry, né? Tipo, ele inquirindo. E de novo, você vê a importância do filho nessa série muito bem construída e de como ele é um ponto importante de referência pra ele. Na própria cena anterior do Jonathan em casa, você vê que no meio de tudo, o único momento humano dele de verdade, que não parecia que ele tava manipulando alguém, é quando ele pega a foto dele com o filho. Sim. De novo, assim, vou dar uma voltinha nessa história que é assim. Minha primeira leitura foi, parece que a única coisa de verdade pra ele é o filho, né? Mas na construção dramática da cena, ele olha pra foto dele com o filho
e liga pra Grace. Então, de novo, se ele for um canalha manipulador, aquela foto pode ser apenas uma lembrança pra ele. Ah, é isso. Vou falar da nossa vida juntos e tal, não sei o que lá. Né? Pode ser só uma lembrança. Mas se ele não for um assassino, é isso. Aquilo ali é a coisa mais importante do mundo pra ele, é o filho e tal. E o filho é um ponto importante na história, né? A maneira como ele vai falar com os pais. Sim, eu acho que foi uma puta cena pro Henry, mas assim, eu tô nessa de observar muito a atuação da Nicole Kidman, porque eu sinto que ela vai me dizer os segredos, sabe? Isso, E nessa cena, diferente de tudo que a gente viu nela na série até o momento, ela tá muito murcha. Ela tá muito passiva e eu sinto que ela é como se ela tivesse caído no encanto desse bruxo do mal, que é o Hugh Grant. E assim, o jeito que ela fala é levinho. Ela fala, Harry, desculpa, vamos conversar depois. Depois a gente fala de cachorro. E assim, o jeito que ela fala, o jeito que... Tudo nela parece que ela tá muito... Antes ela parecia dona de si, ela dava a opinião dela, ela brigava com fulano, brigava com ciclano. E agora parece que ela tinha virado essa pessoa... tinha ficado pequena, sabe? E eu achei isso muito interessante, que aconteceu logo depois dela ter... passado a noite com ele, né? Então... Nossa, eu fiquei, assim, hipnotizada nessa cena, o quanto ela parece submissa. Pois é, e eu vou lembrar também uma coisa do primeiro episódio. Eu, sem imaginar que era isso, eu achava que a história do cachorro era uma cascata da mãe pro garoto parar de incomodar o pai, né? Sim. Lembra? Lembro. E na verdade não é isso, né? É muito pior. Era uma muito verdade. Pior. Quem dera que fosse. Quem dera que fosse só uma mentira inofensiva da mãe só As alergias do cachorro. Pois é. Aí ela vai, a história volta e eu, assim, nunca imaginei que a reviravolta daquela história inocente do primeiro episódio, de novo, olha como essa série é milimétrica, né? Sim. Aquela história inocente do primeiro episódio virou a história da morte da irmã do Jonathan, causada por ele, e aí... Quando ele conta a história pra ela, aí eu agora olho assim, no momento que ele conta, eu falo assim, esse cara tá mentindo pra ela, ele tá manipulando ela de novo. Olha essas lágrimas de crocodilo dele, safado. e a gente vai ver depois que a história é verdadeira, né? Claro que com as devidas reviravoltas que a gente tem. Mas olha, eu acho que as lágrimas eram de crocodilo, por mais que a história é verdadeira. Isso, mas a história era verdadeira. Porque daqui a pouco a gente já vai descobrir, né, sobre a família dele. Isso aí. Vamos lá pro dia 3 do julgamento, então? Vamos pro dia 3. E no dia 3 tem um momento em que a Hayley vai interrogar o Fernando. Isso. E, gente, eu fiquei com tanta pena desse homem. Também. E tem uma coisa muito interessante aqui, né? No primeiro dia, naquela preparação toda, eles mostram eles passando pela segurança, não sei o quê, e não acontece nada ali, né? Então ali ele cria essa sensação de que, não, essa é só uma cena que ela usa pra mostrar, né, a preparação da entrada. E aí ele transforma essa cena muito bem, porque é ele sorrindo pra Nicole Kidman, e é quando ele se vira, tá o Fernando, de novo, torta de climão, né? Uma coisa bem ruim, pois é. Mas vamos lá, Fernando vai depor. Ou ele é inocente ou ele merece um Oscar, né? Cara, eu não consigo. Assim, é muito difícil a gente prever alguma coisa dessa série, porque tem muita reviravolta. Mas se tem uma coisa, assim, que eu apostaria é que o Fernando é inocente. Pois é, ele parece inocente. Ele parece uma pessoa que realmente se deu mal e que não é um criminoso, assim, tipo, porque ele tem atitudes indignadas, ele tem atitudes defensivas, ele não tem atitudes de ataque. Então, assim... Pra mim, ele tá num momento psicológico, assim, muito louco, né? Porque muita coisa que ele tem que lidar. A mulher dele morreu, e a filha dele não é dele, e pra mim, ele tá sofrendo muito e ele nem sabe direito o que fazer. Mas o meu grande medo é que a gente termine... Também tô chutando aqui, talvez não seja isso. Mas a gente termine com, de alguma forma, ele sendo acusado e ele pagando por uma coisa que ele não fez, sabe? É um grande medo que eu tenho. Também fiquei com medo disso. Eu acho que no último episódio teremos surpresas com essa Sofia, porque eles dão muita importância pra ela. A atriz é ótima. Eu acho muito engraçada a cena em que ela chega no tribunal, a promotora tá acabando de falar e tal. Ela acena pra promotora, a promotora vira a cara pra ela. Tipo, você tá maluca que eu vou dar oi pra você? Tá maluco. E aí eu gosto do momento, esse momento eu acho muito legal, que a Sofia e a Grace estão no telefone conversando, elas têm aquela conversa, ela fala assim, não sei se eu devia dizer isso pra você, e aí a Grace fala assim, eu também acho que não.
Aí corta. E aí, de novo, eles usam a janela, uma outra janela agora, mas eles usam a janela de novo. Só que agora, e a gente sabe, né, que diretor não usa reflexo por acaso, né? Sim. Agora, quando a câmera se afasta, ela tá na janela, só que tem um reflexo dela, né, na janela, na mesa, porque afinal de contas, mesas de ricos são sempre muito bem polidas e maravilhosas. Tem um reflexo dela embaixo, né? Então, é como se fosse assim, ou que a Grace tá dividida, de novo, e eu acho isso muito importante, porque a gente só vai agora entender tudo no episódio que vem. Ou que a Grace tá dividida, ou que a Grace realmente tem um lado que a gente não imagina, né? Tem um lado que transborda de vez em quando, como nessa cena. E aí, a gente vai ter a cena dela com a mãe do Jonathan. Cara, olha, eu já vi muita história de sogra que não se dá bem com mas nada nesse nível. Eu achei, na verdade, o problema da Janet não é com a Grace. Eu achei que o Jonathan, né? Eu achei que a Janet é uma mala sem alça. Achei muito importante a maneira como essa cena acontece, né? A Janet ela corrigindo o inglês. Isso. Corrige a Grace. Né? Ou seja, me dá uma sensação de uma família muito aristocrática, assim, o Jonathan não vem de qualquer lugar, ou de muito culta, ou do meio do caminho, tá? Então, o Jonathan não veio, não parece ser uma pessoa que veio de um lugar, assim, qualquer nota, mas ela tem toda uma dureza, uma aspereza e uma arrogância, que a gente também viu o Jonathan demonstrar em alguns momentos. Mas a sensação que eu tive é assim, não é que ela não gosta da Grace, é que ela realmente se desiludiu com o filho, né? E aí a gente vê, olha, meu filho, ele nunca pediu desculpa a ninguém, ele nunca se desculpou, ele nunca falou... Eu acho, olha, assim, nesse ponto da história, eu acho que dá pra explicar que ele não tenha feito certas coisas, mas também é um indício muito possível de que ele tenha algum tipo de desvio emocional muito forte que pode com justificar. Certeza. Porque, se ele nunca... Ela falou que ele nunca demonstrou luto, né? Pela questão da irmã dele. E depois a própria Sofia fala. Então, ela tá te falando que ele é um sociopata. E aí, parece que a Grace... Eu vejo dentro dela, ela ainda querendo defender, mas, tipo, o circo fechando. Não tem mais como. Tipo, olha o histórico que você tem. E ninguém mais no júri, nem o advogado, ninguém mais tem esse histórico. Sabe? Tudo que tá rolando. E vai ficando cada vez mais pesado, né? A gente achava que ele só era, um cara meio manipulador, tudo bem. Não, ele é um cara que já cometeu outra coisa no passado. E que, o pior, não sofreu por isso. É isso que pra mim doeu. Mas eu acho assim, tá? É um trauma, tá? As pessoas reagem... Porque, por exemplo, pra ela, quando ele conta a história, ele chorou, que podem ser lágrimas de crocodilo, como a gente falou. Mas é um trauma. As pessoas reagem a traumas de maneiras muito diversas. Então, meu ponto aqui ele pode perfeitamente ter passado por aquilo e ter criado uma fachada pro mundo de que não, tá tudo bem, eu vou seguir em frente e tal, mas tá se destroçando por dentro a vida inteira, não sei o quê. Ou ele pode, ele pode realmente ser um sociopata que não sente nada e que de repente até fala assim, essa criança tá me enchendo o saco, eu vou deixar ela ir lá e pô, entendeu? Ele mais uma vez, a gente não pode bater o martelo, né? Porque, tipo, eu fiquei com essa impressão porque eu já tô com o ranço dele. Mas pode ser muito bem que ele só tava escondendo esse sentimento. Então, ai meu Deus, De Anduin, por que fazes isso comigo? Pois é, e aí a cena final, hein? A última cena do episódio... Cara, eu esperava qualquer coisa menos isso. Não, Dá pra gente criar mil teorias. Eu realmente fui surpreendido. Eu achei que era uma cena terna da mamãe indo lá, encontrando o violino do filho jogado, e indo guardar, quando ela tá de cara com aquele martelo. Eu falei, não, gente, E, cara, dá pra ver quanto essa série constrói tudo milimetricamente, né? A gente viu ele fazendo a aula, ele tentando, e não sei o quê, pra, tipo, o case do violino ter alguma coisa... Nossa, tudo, nada é colocado por acaso aí. Por isso que eu acho que a cena do beijo no elevador vai ter sua importância ainda, tá chegando. Pois é. Mas vamos lá, eu fiquei pensando assim, claro que pode ser a arma do crime, claro que pode ser a arma que ele achou por algum motivo, que ele escondeu por algum motivo pra proteger o pai, mas também pode ser o seguinte, ele soube que a morte da Helena foi dessa maneira e ele, sabe lá como, ele comprou o martelo porque ele queria sentir o peso do martelo, sei lá, mas assim... Olha, uma coisa que eu acho é que ele não matou a Helena. Eu não acho que ele seja assassino. Isso. Acho que Por que ele é eu tô dando novinho. essa volta? Isso. Eu tô dando essa volta toda porque eu acho que não foi ele. Mas
Mas, de novo, a gente não pode esquecer de uma coisa, né? Que o pai, né? Quando jovem, quando menino, quando adolescente, né? Ou causou ou deixou acontecer a morte da irmã, tá? E por isso que eu acho que é uma construção super milimétrica aqui. Meu então, Deus, na cabeça da não Grace... tinha pensado nisso. Exatamente. Na cabeça da Grace, ela pode pensar assim, cara, tá se repetindo. Será que ele fez alguma coisa? Será que ele realmente não fez alguma coisa? Porque será que ele não puxou o pai? Será que ele não é igual ao pai? E aí ele tem uma doença, ele tem alguma coisa e o pai passou pro filho, aquelas coisas todas e tal. E assim, querendo ou não, a gente vê nesse episódio, principalmente, e nos outros também, o Henry muito ansioso, vendo as notícias o tempo todo e querendo defender o pai. E tipo, pai, você não fez isso, né? A gente vai voltar a ser uma família, né? E ele já sabia, já desconfiava de uma traição. Então, querendo ou não, ele sabia que a Helena poderia simbolizar algo que separasse a família dele. Então, assim, eu não acho que ele fez. Mas ele também tinha motivos, se a gente for... Mas, por outro lado, de novo, ele teria que ser um grande manipulador, porque ele olha nos olhos do pai, lá nos episódios atrás, e fala, você fez? Então, assim, eu acho que é um gancho de fim de episódio, é importante, pode ser que realmente o menino tenha feito alguma coisa ou só escondido uma arma do crime, seja lá o que for, mas eu acho que é apenas um floreio aqui pra deixar a gente tenso pro episódio final. Não acredito que o Henry matou. Não, também acho que não. Assim, se eu pudesse chutar, as minhas opções quando eu vi isso foi ou o Jonathan é meio burro e escondeu a arma do crime num lugar que ninguém ia achar, ou então o Henry entrou em contato com a arma do crime e ele mesmo quis esconder pra ninguém achar. Isso aí. Então, alguma coisa que eu penso assim. Mas uma coisa que eu lembrei é que o ator que faz o Henry, né, o Noah Jupe, falou em entrevista que a cena mais pesada que ele fez, a cena que deu mais trabalho, ele não podia falar qual era porque era uma cena do 6º episódio. Ah, não. Então, juro pra você que eu li essa entrevista. Então, gente, eu não acho que ele seja assassino, mas alguma coisa muito impactante vai ter a ver com o Henry no próximo episódio, segundo o próprio ator, tá? Não é fanfic. Isso aí. Então, aqui, só pra não esquecer que sempre tem um perrengue dos ricos nova-iorquinos, eu adoro... A gente não falou disso, que a gente pulou, mas de propósito, viu, ouvinte? A Grace, na noite que ela vai transar com o Jonathan e tal, ela não consegue dormir porque o pai dela fica tocando piano. E eu fico pensando assim, geralmente, no mundo das pessoas normais, né? O papai, o vovô, fica até tarde vendo televisão, vendo programa ruim na televisão, fica vendo Ratinho, fica vendo programa de crime, fica te enchendo, sabe, porque ligou o radinho numa coisa ruim lá qualquer. Nossa, aqui em casa, eu moro perto de uma escola de samba, cara. Fica tendo ensaio de madrugada, eu não consigo dormir por causa disso. Na casa das pessoas comuns, os incômodos são esses, né? O vizinho tá fazendo barulho, né? Aquela coisa toda. Na casa do pai da Grace, do Franklin, o problema dela é que o pai tá tocando maravilhosamente no fundo um piano sensacional que ele tem na sala, tá tocando bem pra cacete. Nossa, que raiva, né? E ela não consegue dormir, gente. É muito difícil a vida dos ricos. Tadinha. Dos ricos nova-iorquinos, né? Puxa Coitado vida. deles. Então, pois é. Mas então, pra amarrar aqui no final, vamos lá, né? Henry, será que é? O que vocês acham? Eu voto que isso não é o Henry, tá? Eu também acho que não, mas que ele fez alguma coisa impactante. Alguma coisa vai rolar de ser não, assim, pro Noah Jupe brilhar. Mas nesse ponto da série, pra mim, só quem não matou foram o detetive, a promotora, a juíza, né? E a Hayley. Porque de resto ali, até a Sofia eu não descarto mais. Pode ser absolutamente tudo, gente. Não quero nem fazer previsão, que eu acho que se a gente prever uma coisa, a gente vai se dar mal. Isso. E aí a pergunta final é... Porque a gente tem a pergunta de duas maneiras, né? Um é se o Jonathan é inocente e a outra é se o Jonathan vai ser absolvido. São duas perguntas diferentes. Né? Pois é. Então, olha, gente... Falta um episódio.
assim, faltam poucos dias, vai acabar essa série. Eu me amarrei aqui, eu fiquei aqui. Eu juro pra vocês que quando eu comecei a ver a série, eu esperava uma série legal, mas a série foi muito mais interessante, muito mais cativante do que eu imaginava, assim, tipo, foi bem mais legal. Eu esperava, de novo, pedigree era ótimo e tal, não sei o quê, mas eu fiquei muito surpreso com o quanto eu fiquei fissurado. Eu vi cada episódio umas 3 vezes, HBO Go tá aí pra isso. Sim. Fiquei catando esses momentos, essas conexões, é muito milimétrico, então realmente vale a pena rever episódio. Eu acho que cada vez que a gente revê, a gente vê uma nova camada que não fazia sentido antes, sabe? Então, nossa, é incrível. Eu também me surpreendi muito, assim, pro positivo, assim. Eu não achei que eu ia ficar tão vidrada. Pois é. Então, ó, e aí, gente, enquanto isso, eu recebi mensagem pelo Instagram, recebi mensagem no Twitter de espectadores especulando, né? Tem gente que acha que foi a Grace, né? Tipo assim, recebi uma mensagem longa, muito legal no Instagram, falando, olha, eu acho que foi a Grace, que ela tem um trauma assim, sabe? Toda a construção disso. Recebi mensagem no Twitter falando, eu acho que foi o Franklin, porque ele soube que aquele canalha tava fazendo aquilo e ele foi lá, acabou com aquela pessoa que tava, né, a mulher que tava destruindo o casamento da mulher, da filha dele, mas também ele queria se livrar do Jonathan. Então ele resolveu tudo de uma vez. Então muito legal. Olha, faz sentido até. Tudo pode rolar, sabe? Muito e não legal. são teorias ruins. É demais receber essas mensagens de vocês. É um prazer. Então manda pra gente. Pode ser por DM, mas pode ser manda pra gente comentário, comenta lá no YouTube, que é legal pra caramba também, que a gente responde ali. A gente, quando vê que tem um negócio que faz sentido, porque às vezes vocês mesmos se bastam, né? Um responde o outro e tal. Muito legal. Mas eu adoro ver isso e adoro responder. O meu Twitter é @AlexandreMaron. O meu Instagram é @AlexMaron. E o meu é @itfalida em todas as redes. YouTube, no Twitter, no Instagram. Eu quero muito saber as teorias de vocês para esse último episódio. Estou muito nervosa. Então, tô esperando vocês lá. E nos comentários do YouTube também, né? Isso aí. Então é isso. Até o próximo episódio. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo episódio. Beijo. Tchau. Você acabou de ouvir o podcast oficial de The Undoing, a minissérie da HBO, escrito e apresentado por Carol Barreiros e Alexandre Maron, dirigido por Alexandre Maron, produzido por Guilherme Pinheiro e Maiara Isidoro, editado por Jéssica Correia. É uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.